Onde está o teu exército? Juízes 5, 4 a 7 e Salmo 68, 7 até o 12. Você sabia que Deus é estrategista de guerra? E ele nunca é surpreendido numa batalha? Porque ele sempre tem uma estratégia nova, ele tem algo na manga. Assim, Deus chamou mulheres para colocar no exército de Deus. Encontramos Débora e Jael. Quando a gente vê isto, vemos que Deus está resgatando a mulher, porque desde o início ela foi colocada como culpada dos pecados de toda a humanidade. Mas quando você observa em Gênesis, você vai observar que o Senhor diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Então, no mundo existe um inimigo feroz do diabo, que é a mulher. Então, essa mulher, ela é inimiga número 1 de todas as obras de Satanás. E a partir de então, essas mulheres começaram a ser perseguidas de tal maneira que até um versículo da Bíblia que Paulo usou, dizendo que as mulheres devem ficar caladas, foi motivo para muitas pessoas, muitos líderes, colocar a mulher calada, em silêncio dentro da igreja. Colocou isso como uma doutrina, como uma norma, e houve uma perseguição muito grande. Mas nós vamos observar que quando o resgate de Deus para essa mulher chegou, naquele momento em que aquela prostituta, aquela mulher foi pega em adultério e foi colocada na frente de um grupo de pessoas que a acusavam. E Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E começou a escrever na areia, e muitas daquelas pessoas não puderam acusar aquela mulher. E Jesus então disse assim: ninguém te condenou, tampouco eu te condeno. Então essas mulheres, elas ficaram muito agradecidas pelo amor dedicado de Cristo às suas vidas. E nós encontramos essas mulheres em Lucas 8, que elas começaram a ser auxiliadoras, elas mantinham o ministério de Jesus. E nós encontramos Maria Madalena, que era muito agradecida, e foi ela que foi, junto com outras mulheres, ao túmulo, e ali o Senhor deu a ela a última mensagem para ser transmitida a todas as pessoas da terra. Nós vamos ver que essas mulheres, elas são servas e são cooperadoras. E nós encontramos no nosso, no nosso mundo atual, nós encontramos mulheres que fizeram história. Florence Nightingale, ela foi uma enfermeira, mulher muito rica, foi enfermeira e ela se tornou a primeira estatística, a mulher fazia uma estatística de quantas pessoas morriam na guerra, e ela descobriu que havia mais pessoas que morriam por causa de infecções do que pessoas que morriam na guerra mesmo. Marie Curie, ela era radioatividade, ela descobriu radioatividade. A Margaret Netfield, ela foi a primeira a desenvolver um software para a NASA. Valentina Tereshkova, ela foi a primeira astronauta. Florence Sabin, ela descobriu que o coração, ou seja, a circulação do sangue no nosso organismo, o nosso corpo tem 2 rios, um vermelho e um branco. O vermelho é bombeado pelo coração e o branco é pela panturrilha. Então nós vamos encontrar a Ana Nery, que ela foi para a guerra, os filhos dela ela foi junto, e se tornou também uma guerreira, e ela fez o saneamento também básico dentro do acampamento. Nós vamos encontrar Maria Quitéria, que foi uma mulher
que se colocou vestida de homem para defender a independência do Brasil. Ana Lovelace foi a primeira programadora e ela tinha uma máquina chamada máquina analítica. A Jacqueline Góes, ela descobriu o coronavírus. Dilce Mello, ela descobriu uma galáxia em espiral. E uma anônima, na guerra, as pessoas amarravam os quebrados, os ossos quebrados, com a tala e com um pano amarrado. Os árabes, eles tinham descoberto o gesso e essa mulher anônima, ela foi a primeira a usar o gesso para consertar os ossos quebrados das pessoas. Maria Telkes, da Hungria, ela começou a observar o que poderia fazer de energia limpa e ela foi a que deu a ideia de energia solar. E ela é chamada na Hungria de a Rainha do Sol. Agora, onde está o teu exército? Esse era um grupo de mulheres que se tornaram um exército. E eu pergunto para você, aonde está o teu exército? Olha, na África, uma mulher missionária estava pregando a palavra e de repente as pessoas lá, eram um povoado que não podia falar de Deus, eles tentaram fazer emboscada. E depois, no outro dia, eles foram na casa dela e começaram a observar a casa dela e falou: onde está o teu exército? Porque nós vimos uma multidão andando junto com você ontem à noite. Aonde está o teu exército? Você, mulher, não está sozinha. A Bíblia diz que há 20 mil carros, diz que há milhares e milhares de anjos. E esses anjos estão a seu dispor para fazer o trabalho de Deus. Você não está só. Onde está o teu exército? A Débora, o exército dela era de guerreiros. Ela tinha 90 anos quando ela saiu para a guerra. E quando Moisés, um grande líder, ele estava com um aperto muito grande. O povo, o mar, montanhas e os exércitos atrás. E naquele momento de aflição para aquele homem, Miriam, ele sobe e pergunta para Deus: o que eu vou fazer? Aí Deus fala com ele: diga ao povo que marche. Naquele momento, Miriam já estava de idade. Ela estava lá no último da fila. Mas quando ela ouviu, ela começou a correr e foi para a linha de frente com o tambor, batendo ordem de marcha. E o povo atravessou, e Miriam atravessou, e do outro lado, Miriam cantou. Aonde está o teu exército? Você pode fazer muito pelo Brasil.